terças-feiras. Temos connosco o Dr. António Frangulos, que vai fazer análise de alguns temas da semana. E hoje arrolamos 5 temas. Boa noite, Dr. Frangulos. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Vamos começar então com o caso de desvios de fundo do FDA. A defesa da Ré Santina Titossa, a ex-PCA do Fundo de Desenvolvimento Agrário, pediu então ao juiz para que impedisse a cobertura jornalística neste julgamento mediático. Mas o juiz recusou, negou, portanto, sobre este pedido, e a imprensa vai continuar a fazer o seu trabalho. Vamos começar por analisar este pedido, Dr. Frangulos. Bom, não quero demais cumprimentar os telespectadores e dizer que esses dias tenho recebido mensagens muito encorajadoras de fora do país. Afinal de contas, estão a ver o programa e dizem estar a gostar. Por isso, devo dizer o meu obrigado por esse encorajamento. E dizer, bom, este é um caso que deve entrar para debate nos próximos dias. O que é que acontece? Eu vou começar por historiar que eu fiz parte da lei, embora me tivesse oposto, não é? Da lei que cerceia este direito da informação, porque durante o julgamento do Carlos Cardoso, se lembram, o julgamento foi transmitido em direto. E nessa altura vigorava a lei da organização dos tribunais, a lei da organização judiciária, número 10/92. E com o artigo 6, que pura e simplesmente dizia que as audiências de julgamento eram públicas, excepto quando a lei e o juiz achar, por razões ponderosas, que não deve, portanto, ser pública. Em 2007, veio, portanto, uma nova proposta de lei, que depois foi aprovada, que no seu artigo 13, né, que até tenho aqui perto, trazia, portanto, o mesmo tema, audiência, e dizia aquilo que a lei 10/92 dizia e terminava aí. Esta lei já traz o artigo 13, que é o artigo 6, mas com 4 números. O primeiro número é igual ao do artigo 6 do 10/92, que dizia: as audiências dos tribunais são públicas, salvo quando a lei ou o tribunal determine que se façam sem publicidade para a salvaguarda da dignidade das pessoas e da ordem pública ou quando ocorram outras razões ponderosas. Mas depois traz o número 2. O número 2 diz: para a salvaguarda da verdade material e dos interesses e direitos legalmente protegidos dos intervenientes processuais. É proibida a produção e a transmissão pública de imagem e som das audiências de julgamento. Portanto, o resto não interessa para este caso que estamos aqui a analisar. O que é que acontece? O que acontece é que nós já vimos este artigo a ser usado por outros causídicos e até a sair-se felizes, não é? Eu quero me lembrar o último caso que eu pelo menos assisti pela televisão, em que o advogado, que era por felicidade da coincidência, o próprio bastonário, e ele teria por conseguinte arguido este incidente, alegando, portanto, todos esses motivos que aqui estão, né, razões de defesa da imagem,
o bom nome daquelas pessoas, o princípio da presunção de inocência, que é um princípio constitucional, e não sei se sobrepõe ao direito à informação, mas lá está a lei da organização dos tribunais, dilo muito diretamente, e foi acolhido. Ora, nós vimos que o juiz, se entender, pode muito bem permitir que se transmita, se tire as imagens e o som. Mas o que acontece? Acontece é que a defesa, neste caso o advogado de defesa, deixou correr pelo menos umas tantas quantas audiências. E mais tarde, ou por ver o impacto, a repercussão. Então, foi o mal ou o erro que cometeu. Devia ter arguído logo no primeiro minuto, antes do julgamento até começar, só de ver que o juiz autorizou a entrada dos homens da fotografia, os homens da câmara e do som, ele automaticamente deveria, tanto pedir ali uma questão prévia e arguir este incidente. E claro que com o artigo 13, número 2, não é? A falar mais alto que ele. Eu penso que o juiz não tinha como. Mas o que acontece? Acontece que deixou correr. Hoje é conversa por tudo que é metro quadrado deste país, não é da cidade do Maputo. A própria Cetina Titossa apareceu a falar à imprensa, portanto, exatamente. Mostrou claramente... Exato, então, mexe com muitas sensibilidades. O juiz, né, aqui, utilizou razões ponderosas, mas no sentido inverso. É que se abruptamente o juiz tivesse acolhido aquele pedido de impedimento de fazer a fotografia e a imagem, havia de ouvir o que é que estas sensibilidades haviam de dizer. Pois é, porque o Estado, os tribunais, estão a proteger os corruptos por aqui e por ali. Então, ele achou por bem que devia continuar. E como quem diz, não é? Na sua opinião, foi uma decisão sensata? Foi uma decisão? A decisão foi sensata porque, para mim, é o que estava para dizer agora. Como quem diz, se a defesa permitiu no início, não é? Permitido o menos, permitido o mais. Então, aqui, a defesa não teve razão. Não teve razão porque devia ter invocado todos os motivos ab início, logo à partida, não é? Antes de qualquer pronunciamento do juiz, antes de começar a audiência. Portanto, eu achei que a posição dele foi cessante. Não é legal, mas nem tudo o que é justo é legal. Nem tudo o que é legal é justo. Exato. Vamos então comentar um pouco sobre este julgamento ao longo destes 5 dias em que decorreu. Naturalmente que houve desenvolvimentos com relação a este caso, mas pessoas foram ouvidas e pode-se perceber então que o buraco era mais fundo, ou seja, familiares, amigos, empregados, tios, vizinhos, etc., estavam envolvidos supostamente envolvidos neste desvio de fundos. O que é que tem a dizer com relação a esta cadeia de familiares e amigos? Não, olha, eu por mim, nem só esses, há muito mais. Porque a lógica manda dizer que, e nós já dissemos isto, não queria repetir, mas por vezes é bom, manda dizer que não é possível um rombo daqueles, não é?
sem que a instituição de tutela tenha, digamos que, conhecimento. É muito tempo. Penso que decorreram mesmo 4 anos, ou pelo menos 2, 3 anos. Onde é que está a contabilidade? Né? Não é possível, porque não era ela passar os cheques, mandava passar, ou tem contabilidade ou não tem. Né? E onde é que está a própria gestão do banco, o gestor, não é, da conta desta instituição pública que se chama fundo? Cada conta tem gestor, sobretudo quando movimenta muitos dinheiros. Quando os dinheiros começam a entrar, não demoram nem sequer 1, 2 dias, tem que sair, vai-se para uma conta que a gente, quando for a ver o titular da conta, quase que não tem nada a ver com, quer dizer, a relação adjacente. Então... Você já ouviu uma certa complacência com relação a este caso? E depois, a ter havido isto na contabilidade, logicamente que há de ter apresentado a um seu superior hierárquico. Não, aqui há movimentos estranhos. E, por sua vez, também, porque o fundo até devia ter, pelo que me parece, uma tutela direta, não é de qualquer diretor, é uma tutela direta do próprio ministro de tutela. Logicamente que o ministro soube. E isto vem a corroborar com o que nós tínhamos dito. E eu li em algum jornal que falava de cerca de 106 milhões que foi para a cúpula do Ministério da Agricultura, portanto acima do fundo. E aí começa a fazer sentido, primeiro, aquela vontade, não é? Não digo até arrogância, porque ela até mostra uma certa simpatia, sorridente, do estilo... Não há problema, e isto eu já disse, nós temos leis bonitas e tudo, nós temos legisladores bons, nós temos até boas instituições, mas não temos boas pessoas. Não temos boas pessoas porque o velho adágio popular diz: onde falta a polícia, abunda a malícia. E a polícia de que se fala é exatamente, não é, o temor pela lei, porque a polícia representa a lei. Então, nós temos pessoas que não estão ou acima da lei, ou não são tocáveis, não é? Ou porque são promíscuas com aquelas pessoas que devem pedir contas a essas pessoas, para dizer, em suma, falta-nos nas nossas instituições, para credibilizá-las, para moralizá-las, falta a responsabilização. Quando não há responsabilização, há nisto, cai-se nisto, de tal ordem que no crime mais violento, e eu tenho estado a ouvir o último debate, e que vai se seguir daqui a nada, porque fala-se voltar-se até a alterar-se o Código Penal, que não tem nem sequer 5 anos, fala-se em penas perpétuas, penas que eu chamo draconianas, até há uns que falam de penas de morte. Eu devo adiantar desde já, como professor de Direito, não é? Eu sou dos que defende a outra tese, a tese contrária à agravação draconiana das penas, não é? Por quê? Porque o problema que nós temos em Moçambique não é o problema concretamente das penas. Eu vou dar um exemplo muito simples. O juiz que está a julgar isto, quando for a condenar, pode ter a certeza que na reserva mental, ele, quando dá 10 anos, ele sabe que está a dar 5. Ele, quando dá 20, sabe que está a dar 10. Daí que nós temos que mexer no código, e eu já tinha dito, eu fiz um parecer para este código que agora está a vigorar. Olha, só pagaram-me de borla porque muitas das ideias que eu trazia no meu parecer não foram acolhidas, mas uma das coisas é mudar o sistema do nosso código. Estas medidas de graça têm que ser revistas e não pode ser em toda a linha. Crimes hediondos,
crimes de sangue, crimes violentos, crimes com crueldade, deve haver um artigo que diga estes crimes não gozam as suas penas de medidas de graça. O que é, desculpa, o que é isso de medida de graça? É exatamente a liberdade condicional, a amnistia, o indulto. Ora, eu tenho, por exemplo, 40 anos, eu cometo um crime daqueles macabros e sou condenado a 20 anos, mas para cumprir 20, com quantos anos eu saio? 60. Eu ainda tenho muito tempo mesmo para gozar? Se é que a vida goza-se? Não tenho. E se eu tenho 50, 60? Saio com quantos se me dão 20? Com 80, se eu não morrer na cadeia. Portanto, o que se quer, de facto, é que quando se dá 6 meses, é para cumprir 6 meses. Não é para sair. Aquela senhora está ali a rir, é porque tem um trunfo qualquer na manga. Eu até estive a aventar uma série de hipóteses, a conversar, porque não é proibido. E eu dizia, olha, se ela não deu todo o dinheiro, logicamente que estando na cadeia, ela vai tirar algum para sair, e ela vai, por exemplo, para a África do Sul, não precisa de ir para Joanesburgo que lhe apanham logo. Vai se colocar aí numa das províncias que até nem é conhecido, monta um negócio e vai buscando aquele dinheiro, negócio só para poder fazer o mínimo também. Mas ela vai vivendo, tem uma reforma. E se tem filhos, vai criar os filhos numa boa. Se tem marido, vai transferir o marido para lá. Mas acha que nesta condenação, que estou aqui a cogitar, o tribunal não vai congelar os bens? Se os conhecer. O problema é que, neste caso concreto, nem todos os bens são conhecidos. Normalmente, os autores não dizem tudo, nem podem. Há de ver, por exemplo, o problema das dívidas ocultas, se é que um dia há de chegar à responsabilização. A coisa mais difícil vai ser perseguir exatamente o destino daqueles dinheiros. Que o próprio relatório da Kroll diz que os dinheiros têm saídas e os destinos não são muito claros. E que ali só as pessoas é que te podem dizer, olha, você levantou, movimentou esse dinheiro, para onde é que foi? Porque o destino já não está claro, porque em alguns casos até devem ter levantado o dinheiro vivo. Mas aos olhos, nós vemos consequências do crime, nem sou eu o autor, digamos que é exclusivo desta afirmação. Eu lembro-me que é do juiz Paulino, coincidentemente ele foi à reforma e disseram logo que era consequência dessa sua ousadia, afronta, quando ele disse não, as construções na cidade de Maputo, sumptuosas, só podem ser consequência de branqueamento de capitais, só pode ser consequência do crime. Então, mas quando fores a ver essas construções, quem são os donos? Não está lá nenhum moçambicano. Quando tiver um moçambicano, não tem nada a ver com todos aqueles que você pensa, que já passou por algum ministério, como ministro, como diretor nacional, etc, etc. Está lá um sobrinho que nem tem o apelido dele sequer. Porque ele já sabe que um dia qualquer vai ser perseguido através do nome. Ele não vai pôr, não é, um frangulis, né? Porque isso iria despertar logo a atenção. Portanto, vai pôr um sobrinho que não tem o apelido. Testa de ferro. Exato. E há um certo compromisso, não é, de honestidade, de lealdade, para ele não vai sair sem se molhar, claro. Ele ser dono de um prédio, não é? Alguma coisa ele está, digamos, ali a lucrar. Mas o bem não lhe pertence, pertence ao tio, ao sogro, etc, etc. Então, para dizer que aquela senhora, primeiro porque há um outro aspecto que seria preliminar, nunca se falou, e eu não ouvi desde que este julgamento começou, nunca se falou de quanto é que era o valor do fundo. Nunca se falou se houve, não se diz, se houve uma auditoria independente às contas do fundo. Portanto, a presunção, não é
neste caso, uma presunção ilibível. Se alguém trouxer o contrário, pode-se afastar essa presunção. Mas a presunção, nesta altura, é que o rombo dos 170 milhões é o que foi constatado. Digamos, que o valor seja muito alto, muito mais alto. Muito, pode ser muito. Porque se vem a informação de que a cúpula mamou, entre comas, né, 106 milhões, é mais do que a metade. E se nós formos avaliar da cadeia dos que também mamaram do lado da PCA, chega-se à conclusão de que a PCA há de ter mamado muito pouco. E quem parte e reparte, se não fica com a maior parte, ou idiota ou falta ali. Mas o Dr. Frangulos falta-lhe a arte, né? Exato. Então, o mais normal é que ela tenha ficado com uma boa parte. Não há de ter pegado na maior parte e entregar a cúpula como se fosse legal. Aliás, os declarantes diziam que pediam um empréstimo, não é? E eram depositados mais de 3, 4 milhões nas contas, mas depois obrigavam a que estas pessoas transferissem este valor para outras contas, ficassem apenas com 150 mil e 200 meticais. E é uma empregada aí que saiu com cerca de 320 mil ou 230, não me lembro muito bem. Mas, por favor, essa empregada, uma empregada de luxo. Exato. Né? Mas o Dr. Frangulos levantou aqui uma questão que eu acho que é pertinente, é importante, é que não houve essa fiscalização por parte da instituição que tutela este fundo, mas também levanta-se outra questão, que é a inspeção das próprias atividades, ou seja, a inspeção dos próprios, digamos assim, desse dinheiro, ou a implementação desses projetos de facto, inspetores que vão lá ao terreno Ana Maria, não é e que possam ver se de facto o dinheiro foi implementado, foi empregado nesta ou naquela atividade. Não é difícil perceber. Eu aqui, num dos comentários, dizia que aqui um dos crimes que existiu é a associação para delinquir. Há uma associação para delinquir. E nós não podemos pensar que temos santos, o dinheiro é diabo, é dinheiro que vendeu Jesus. Nós estamos a ver no Brasil, onde a democracia já atingiu uns píncaros que não sei daqui a quantas centenas de anos vamos chegar lá. Agora é o presidente que está no ativo, que vai pela segunda vez à Câmara Baixa, não é? E um dos crimes é exatamente a da organização criminosa. Portanto, eu não tenho dúvidas, até prova em contrário, que até o mais alto nível, não é? Estivessem, portanto, mancomunados com esta, e esta aqui não era mais do que uma testa de ferro, não é? Para poder-se efetivar a resolução criminosa, que é esvaziar, não é, os cofres do Estado, o dinheiro do fundo. E será difícil apanhar estas pessoas? Não é difícil, o problema de Moçambique não é difícil, não é o problema de ser difícil apanhar as pessoas, porque apanhar as pessoas é o processo, não é? É pôr a nu com provas que fulano, cicrano, beltrano, não é? Eles beneficiaram-se destes fundos. Portanto, estão nesta organização para cometer crimes. Locupletaram-se destes fundos. Mas aqui o problema é que depois vai se seguir quem? É fulano. Epá, não fica mal, é membro por vezes, não sei de quê, não dá por aí fora. Este é que é o problema que nós temos. Não é o problema de ser difícil por vezes saber, porque se faltam 106, vai-se apertar a esta pessoa e ela vai acabar dizendo que não, eu não comi sozinha. Vocês pensam que eu ia comer isto tudo sozinho? Não é possível. Com quem comeste? Oh, comi com A, comi com B, comi com C. Portanto, eu fui entregar.
as casas no Joseph condomínio Village. de Joseph Village, São. pensa que o fulano não sabia bem. E eu a princípio só declarava 3, ok? Mas chegou-se à conclusão que são 9 casos. Então, para onde é que foram? Quando for a ver, tirando, porque o PCA atual está a trazer de volta, mas era importante saber onde é que estavam, com quem estavam. Porque o crime já está consumado, não é o devolver que apaga o crime. Então não dizem ali no processo, só dizem que foram se descobrir mais 3 ou mais 6, ou lá coisa, o total dá 9. É aí onde você descobre que, afinal de contas, anda aí muito avestruz com a cabeça escondida na areia. E são os tais que estão em cima da lei, não se podem tocar, há uma promiscuidade, né? E tudo mais. Mas lá está alguém, oxalá o 11º Congresso. E eu sempre disse, tome posições históricas. E nesta altura, o maior dos problemas, depois do fim da guerra que nós temos, chama-se corrupção aguda. Corrupção, está aí a aparecer. 3 milhões ali, 17 acolá. Esses são os que são descobertos pelas auditorias e inspeções. Exato. Mas há muito mais. Este Estado está uma loja, seu dono, onde a loja vai-se embora, o patrão vai embora da loja, há uma festa na freguesia. Isto é como o telhado com ratos, né? O gato, quando sai, os ratos fazem festa, dançam. E quando o gato volta, e vão para os seus buraquinhos. Por hipótese, em situações desta natureza, um julgamento deste, por um desvio digamos assim, valores exorbitantes, qual seria a pena, digamos assim, que se pôde implementar? Quantos anos alguém que desvia fundos elevadíssimos, exorbitantes? Bom, eu não trago aqui o Código Penal novo, não tenho a tarimba sobre ele, mas assim, digamos, aleatoriamente, por aí 12, né, a 16 podem chegar. Os valores são muitos, porque a conta processual é o salário mínimo. Então não sei quantos salários mínimos entram nos 170 milhões. Arrebenta, digamos, a moldura penal dos crimes que estão ali. Vai sempre o ponteiro apontar no máximo. E o nosso sistema penal é de cúmulo jurídico e não de acumulação material. Portanto, vai se pegar na pena maior, no crime de pena maior, não é? É que vai qualificar o processo em si, e depois aqueles outros crimes hão de fazer, portanto, uma concorrência aparente, uma concorrência real, e no fim vai-se dar uma gravação, por vezes uma gravação especial. E a gravação especial pode impolar a própria medida da pena. Portanto, vamos supor 16 anos, pegar na metade da mínima pena e do máximo, não é? E acrescentar-se, portanto, como novo, acrescentar-se à moldura, portanto, se era de 2, não é? Pega-se na metade, acrescenta-se no 2, dá 3, se eram 16, não é? Diminui a sua metade, ou 1/4, ou 1/3, e pega-se nesse quociente e aumenta-se nos 16, e a pena máxima pode passar a ser 20, como pode passar a ser 25, depende da gravação especial que é. Então, a pena
pode atingir alguns píncaros, digamos, razoáveis. Mas o importante aqui, neste processo e em todos os processos de crimes patrimoniais, é exatamente a perseguição dos valores e dos bens. Exato. Vamos então passar para o nosso outro tema da noite. Vamos falar de mais um desaparecimento. Aliás, que de desaparecimento não tem nada, porque eu sempre digo que o dinheiro não tem pernas para andar, mas foi descoberto, quando foram feitas as contas de março deste ano, e descobriram que houve então um desvio, um desaparecimento de cerca de 31 milhões de meticais nos serviços de migração da cidade de Maputo. Nestas contas feitas, notou-se então que 31 milhões desapareceram, na verdade deveriam estar 48 milhões, mas 31 milhões desapareceram. O que tem a dizer com relação... Eu até sabia 17. Subiram para 31. E ainda podem subir mais. Obrigada. São mesmo 17 milhões de meticais, eram 48, foram desviados 17 milhões e ficaram 31 milhões. Tá bom. Estamos acertados. Mas, dizer que, bom, neste caso concreto, está-se a investigar, ou se já investigou, se chegou-se a alguma conclusão, se é a antiga gestão, antiga direção ou a nova direção, não é? Porque se fala de que este março foi o março da transição de uma direção para outra. Eu não quero acusar ninguém, não é? Mas a verdade é uma. Eu só quero dizer que nós estamos perante uma mesma situação. Não há diferença. Nós abrimos o jornal hoje, abrimos a televisão, desvios aqui, desvios ali, desvios acolá. Já não constitui notícia. Hoje é aquilo que nós chamamos o pão nosso de cada dia. O Estado, né, é onde o crime compensa, é onde todo mundo, né, tudo faz para lá chegar. Não é por acaso que nós vemos o que vemos, né? As pessoas a bajularem aqueles que têm o poder, né, de elevar as pessoas até lá onde se come. Exatamente porque a pessoa sabe que uma vez chegando lá, tudo o que gastou vai recuperar. Eu posso dar, não é? 500 mil por um jantar, posso dar 8 milhões por um quadruzeco, não é? Posso dar a cara como aquele que é o número 1 para a vida desta organização, que pode me colocar no poder. Porque eu tenho comigo na manga, na reserva mental, que no dia que me quiserem compensar desta minha entrega, eu também vou recuperar no ápice tudo o que eu dei. É um investimento que se faz hoje, porque se sabe que ali no Estado é uma boa cotada. E eu já disse, para todo tipo de caça. Caça aos patos, com calibre 12, caça miúda, com ponto 22, tiro a tiro, né? Com 375, caça grossa para os rinocerontes, não é? Os elefantes, os hipopótamos. Ali é onde se caça. Então, tudo se faz para alguém ter o livre trânsito para lá chegar. E uma vez lá chegando, sabe que vai recuperar tudo o que tiver gasto. Olha, porque é preciso uma fiscalização permanente no dia que de facto há de haver uma vontade política. Infelizmente, no nosso caso,
Não é errado dizer política, porque o partido X, porque no nosso caso, até agora, nós ainda temos o partido a confundir-se com o Estado. Mas, originalmente, este conceito de vontade política, não é, confere ao Estado. É a vontade do Estado. No dia que houver a vontade do Estado moçambicano para parar com isto, né, há de ver que muitas destas coisas que a gente assiste agora, né, até ir a correr para pegar a pasta do chefe, eu estive na Assembleia, assisti espetáculo durante 5 anos, eu só me ria, né? Lá os acólitos, chamo eu, iam a correr para pegar a pasta da madame, né? Às vezes vinha com a pasta, né? As madames também gostam, isso é símbolo de poder, né? Então os homens não vão ficar atrás, que são os donos originários do poder, até Deus é homem, né? Se não fosse, fazia primeiro a Eva, depois o Adão. Ora, vão até lá onde a senhora sentou, depois vem lhe entregar a pasta e corta aquele salão todo da Assembleia para voltar, porque tinha entrado ali para pegar a pasta. Mas isso por quê? Exatamente essas bajulações, porque o Estado, né, é onde se pode elevar. Mas como é que analisa este fenómeno de corrupção em Moçambique? De uns tempos a esta parte, ouvimos por todos os lados que houve um desvio de fundo aqui, um desvio de fundo lá. Aliás, o Tribunal de Climane está neste momento a julgar também o ex-diretor da Educação, que é acusado de ter desviado 3 milhões de meticais num falso simular de adjudicação de uma obra, por exemplo. Como é que analisa este fenómeno de corrupção em Moçambique? O que é que poderá estar por detrás disto? Não, por detrás disto está o problema, primeiro, dos valores éticos, não é, das pessoas que ocupam cargos, não é? Mas mais do que isso, não é, eu já disse e repito, onde falta a polícia, abunda a malícia. Não há qualquer tipo de fiscalização. Tem que haver uma fiscalização permanente. E é preciso que as leis que existem, antes de reclamarmos outras, as leis que existem do combate à corrupção, do combate aos desvios de fundos, a este caso que está a referir, da adjudicação falsa, outros casos não é adjudicação falsa, é adjudicação, mas com tráfico de influência, ou noutros casos é adjudicação sem qualquer concurso. E nós vimos isto a toda a linha, a todo nível, quer dizer, não é ao nível do distrital, do provincial, até ao nível do governo. Nós vimos bastante no mandato passado, né? No consulado do último presidente da República, e vimos demais com ele. Não quer dizer que no anterior, no seu antecessor, não havia, mas com ele atingiu. E nós vimos obras gigantescas, porque a corrupção é onde gira mais dinheiro, e nós já dizemos. E no capítulo da construção, é onde há muito mais corrupção, e sobretudo porque há comissões chorudas, né? E como a parte da fiscalização, né, não tem poder. Quem é o fiscal do Estado? Como se chama o fiscal do Estado? É a Procuradoria-Geral da República, mas nós vimos no Brasil a Procuradoria da República, não é? Até porque é o presidente que nomeia. Tiraram um procurador há pouco tempo, porque tem poder para tirar. Nomeou outra, e essa procuradora que moveu o processo contra o presidente atual, não é o antigo presidente Lula, o Temer, Michel Temer. Portanto, mas nós não podemos pensar nisso aqui. Seria
sonhar demais. Tu achas que a Procuradoria-Geral da República, olha, no dia que começar, eu digo dito por não dito, mas só fica o povo a ganhar, né? Mas, nas circunstâncias em que nos encontramos, não é possível a Procuradoria levantar-se contra o patrão. E eu já disse aqui que qualquer outra pessoa que vai cair naquele lugar, ou come e desfrute daqueles privilégios todos, né? E pronto, fica ali um mandato ou dois e não incomode quem lhe colocou ali. Nem os seus correligionários, nem os seus acólitos. Portanto, enquanto nós tivermos, não é, os detentores de cargos, sobretudo esses cargos claviculares, né, que devem trazer uma certa ordem, não é? Enquanto esses cargos são providos, não é? Os detentores desses cargos são indicados por esse critério descriterioso, esse critério não transparente, nós vamos continuar com isto tudo, porque eu já disse, o exemplo vem de cima, não vem de baixo. O exemplo bom e mau vem de cima. Os pais são os heróis dos filhos, ok? Certo. Então, o que se está a fazer aqui embaixo não é mais do que o simulacro, não é? A imagem do que se faz lá em cima. Exato. Parece que estamos a recuperar as teorias platônicas, mas isso é uma verdadeira verdade. Estamos agora a recuperar as teorias platônicas, o mundo inteligível. Nós somos o mundo das ideias, lá em cima estão as ideias perfeitas, e nós somos cópias dessas ideias que estão lá em cima. Então, o que está a acontecer aqui embaixo é a cópia do que está a acontecer lá no mundo inteligível. O nosso mundo inteligível, qual é? É aquele que vai reunir agora, no dia 26 a 1 de outubro. Vamos então passar para outro tema, vamos então falar deste agravamento por parte do Governo do imposto para viaturas usadas e bebidas alcoólicas, ou seja, as viaturas com mais de 7 anos vão passar a custar mais caro e os carros novos vão passar a custar relativamente mais barato. Dr. Frangules, esta medida veio para beneficiar as pessoas, portanto, que têm um certo poder de compra, as pessoas ricas, que têm a possibilidade de comprar um carro novo, 0 quilómetros, e as pessoas pobres que sonham em ter um carro particular podem começar a esquecer. Bom, para começar, nas circunstâncias em que estamos, deixa-me dizer que esta é uma medida impopular. O próprio governo que vai tomar, porque vai passar pela Assembleia, sabe disso, mas está com uma arma apontada na nuca. Dizia-se, quando começou, né, para boi dormir, que as dívidas não haveriam de se ressentir no bolso dos cidadãos. Mas eu devo dizer que isto aqui não é mais do que cambalhotas que o governo procura dar para a sobrevivência. Nós já vimos aí, né, alguns escritos sobre a coleta, a autoridade tributária. Portanto, não está a conseguir, não é, coletar para pagar os vencimentos apenas. Há muita coisa que está parada com esta questão do não financiamento do orçamento do Estado. Isto é um caso grave. O governo, e eu tenho pena dele, os que já passaram por ali dizem, no nosso tempo nós desfrutamos, né, governamos
não é? Ao bel prazer. Mas os que estão agora, sobretudo quem está no pelouro das finanças, e todos os pelouros, porque precisam de dinheiro para fazer funcionar uma série de atribuições que até constam do próprio programa, não é? Das eleições. Então, isto não é mais do que essa consequência. É mal, eles estão conscientes, mas o que fazer? Temos que fazer alguma coisa. Se não fizermos, morremos. Mas se nós fizermos, vamos pisar demais, vamos pisotear o nosso povo. E isso vai ter consequências, eles sabem que vai ter consequências. Por quê? Porque a Ana Camuana agora substituiu o Dr. Mozinho, Mozinho Zacarias, como Zacarias Mozinho, o porta-voz, a dizer não é verdade. É uma verdade relativa. Esses podem ser considerados carros de luxo. Mas os Toyotinhas, o Nissan March, até encontramos uns de 1.000. Então, esses nós não podemos considerar, não é? Carros de luxo. As pessoas compram, fazem uma renúncia, né? Nós, quando tomamos uma decisão, estamos a tomar uma decisão que tem um ganho e um prejuízo, aquilo que se chama o trade-off. Eu vivo em Congolote, sou um jovem recém-casado, recém-licenciado, estou no mercado de trabalho há menos de 1 ano, ou venho de My Love, com fato e gravata para estar no balcão do banco. Com o risco de chegar atrasado. Atrasado e sujo, não é? Ou então tenho que pedir um empréstimo e fico preso ao banco, porque amanhã posso arranjar um emprego até que me paga melhor que ali, que estou no balcão ou estou no atendimento da linha do cliente, mas já não posso sair porque tenho ali um empréstimo. Mas para quê? Para comprar um vitzinho, para poder de Matolagar, lá onde eu consegui arranjar um terreno barato, e fiz ali uma sala, um quarto e sala, com a minha mulherzinha, e vou ver se a gente aumenta, à medida que a família vai aumentando. Não me vai dizer que esse carrito, esse vídeo, se pode comparar com os Mercedes da Assembleia, com os Mercedes dos magnatas, dos empresários, com aqueles carros que se vendem no entreposto da Toyota, com os Jaguares e companhia limitada. Não pode, não faz sentido. Quem me está a ouvir agora está a bater palmas. E quem está prejudicado por esta minha dissertação está zangado, não restam dúvidas. Não é possível satisfazer a gregos e a troianos ao mesmo tempo. Mas a verdade é uma. Não são artigos. Sabe isso? Olha, é governante porque está ali. Mas se o governante é o servidor, né, do povo, ministro, a palavra ministro, vernaculamente, né, na sua origem, quer dizer servidor. Servidor, neste caso concreto, de quem? Quem é que é o soberano do Estado? A soberania do Estado onde é que reside? Não reside no povo? Então, se ele é servidor do povo, e não o VIT, o Spácio, o Toyotinho, o Auro, esses são carros de luxo, de segunda mão, com mais de 7 anos. Se tivesse dinheiro, essa pessoa ia para entreposto e comprava, ia para a Toyota e comprava um Toyota. Toyota Alia, Toyota, aquele Mark II grande, o grande Mark II, o X, o Mark X, tem dinheiro. Como é que se chama? Os modelos, tem lá o Escorpião, lá como é que se chama. Portanto, não vamos fazer a confusão. As pessoas, quando vão atrás lá dos carros de Dubai, outros importam diretamente lá do Japão ou coisa parecida, pura e simplesmente porque querem se livrar do chapa. No chapa tem que dar a volta. Acaba também saindo mais caro.
Tem que dar a volta. Dores, né? Deviam perceber isto. Estão aí, aumentaram agora o custo dos carros, né? Dos transportes. Chapa vai subir para 12, se não me engano, Machibombo vai subir para 12 ou coisa parecida. E não são 12. É aquilo que eu dizia no sentido contrário em relação ao juiz. Ele, quando dá 20 anos, ele sabe que a pessoa vai cumprir 10. Ora, subiu para 12. Na verdade, não é 12 que o cidadão tem que levar. Tem que levar 24 porque tem que dar a volta. 24 mais 24 dá 48. Ana Maria, há pessoas que trabalham aqui na cidade de Maputo e arranjaram terreno barato em Bobolo. Arranjaram terreno lá para Moamba, mas pela N4, N4. Há pessoas que trabalham aqui que arranjaram terreno em Goba, que está a surgir uma nova cidade. Não é aqui no Belo Horizonte, que já se dizia que era longe. Agora é Goba, onde as pessoas vivem. E tem que vir trabalhar para aqui, para a cidade de Maputo. Não pode deixar porque não tem outro emprego. E quando tem uma oportunidade de comprar um Vitzinho, por favor, agora o Vitz vai sair caro, porque o Vitz, no princípio, né, o que é que tinha? Tinha 20% de direitos, não é? Mais 17% de IVA, estava isento de pagar o imposto de consumo específico, o ICE. Mas a nova medida se aquela Assembleia, vão ressuscitar agora quando esta lei for à Assembleia. Aí da Assembleia, se fizer passar, já começou até, não é, a indignação nas redes sociais. Centímetros cúbicos que estavam isentos deste imposto, não é, de consumo específico, que vão passar a pagar. Que vergonha. Vão ter que pagar, né, os carros tidos já como de luxo, 1,5 para cima, pagavam, portanto, 35%. 20% mais 17%, o total, 35% sobre o total. É o que vai acontecer com esses carros 1.0 a 1.4, né? Que o 1.4 parecia que tinha 5%, se não me engano, deste imposto de consumo específico. Mas se vão aumentar, não sei se há de ir para 20 ou, sei lá, 25, ou vão igualar para 35. Mas a verdade é uma, vão encarecer de uma tal maneira que vão ficar simplesmente sentadas. Ou seja, e estarão sujeitos aos chapas e aos my-loves para sempre, os que ainda não compraram carro. Porque nunca terão dinheiro para ir para entreposto. Olha, eu lembro-me que no consulado da antiga primeira-ministra, Luísa Diogo, chegou a querer tirar uma medida dessa natureza para proteger, não as indústrias, que nós não fabricamos carros, porque se tirasse uma medida destas, nós diríamos que é para proteger a indústria. Mas nós não temos nenhuma indústria de carros. Temos a Majetes. Majetes não produz Vitz para o povo, não produz carro para o povo. Aliás, eu também questiono com relação a esta importação de autocarros. Nós temos aqui a Majetes e querem incentivar a produção nacional. Não seria melhor fazer aí um negócio, se é que nós podemos dizer assim, com a Majetes e fabricar autocarros para circular na praça? Dizer que ia recuperar mas eu dizia que no consulado da primeira-ministra, Luísa Diogo, houve uma tentativa de, nessa altura, proibir a importação. E eu até digo, por que não proíbe agora? Não proíbe porque o governo está interessado em cobrar imposto porque está mal de tesouraria. Imposto a Toyota, a Nissan, a Ford vende, que não é cobrar, dizer que vão ficar cada vez mais sacrificadas, porque terão Bunyanina, se vive nessa altura, vão ter a sua vida muito mais apertada. Por quê? Porque este produto é tudo consequência das dívidas ocultas. Mas não só a taxar
as bebidas alcoólicas. Angola não tinha polícia, não tinha alfândegas. Angola veio trocar experiências com Moçambique, e moçambicanos foram para Angola, né, para ir montar alfândegas. Por quê? Porque houve tempos de áurea que Angola não precisava de coletar impostos. Mas quando começou, não é, a faltar tudo, teve que criar a alfândega para poder cobrar os impostos, não é? Então, nós já temos as nossas alfândegas, calamidades, mas nós não cobrávamos, se cobrava era importação, mas era tão barato que os pobrezinhos lá iam se vendo no chamo boutique, senta abaixo, né? Exato. E o carapau? O carapau nós devíamos era sentir uma vergonha. Nós estamos a comer o carapau, não é porque estamos a gostar. O nosso peixe, nós não temos alcance do nosso peixe. E eu recebo peixe de Vilanculos, né? A lula subiu 50. O quilo, aliás, aqui no Porto... Me viu a nascer, a terra onde me viu a nascer. Não se vendia isso, olha, nem o peixinho vamos comer. Teremos que voltar outra vez à verdura. Temos que nos contentar com a verdura. Neste caso, o TSEC. Estamos a voltar para trás ou não estamos? Estamos. É difícil reconhecer, mas estamos. Ficaram um grupinho, né? Que é aquele grupinho, está a ver uma lei do funil, né? Então, o funil era piscina, tomam banho à vontade aqui em cima. Veja, aconselhou a que os moçambicanos pudessem consumir aqueles pratos típicos, sugeriu... Há um ministro aí que disse isso. Exato. Quer dizer, não, ainda não é esta altura de você dizer, né? Façam poucos filhos, porque os filhos representam desprezados. Vamos então à última questão com relação a esta subida de imposto para viaturas usadas, bebidas alcoólicas, para o energia, o gás, carapau vai 10 centavos. 10 centavos e lembro-me, não trouxe o apontamento, lembro-me que parece, é muito, 10, né? 12 a 22. A 22, 20 não sei o que mais. Ana Maria, isto está no cume, já não tem onde ir. Da noite, vamos falar muito rapidamente sobre o jantar de arrecadação de fundos para o 11º Congresso do Partido Frelimo. Tudo bem. Se alguém estava ao lado, né, do presidente, né, comprar por 8 milhões, um quadro que tem lá, não é o que me preocupa a mim. A mim, o que me causa espécie é como é que um partido é uma referência obrigatória da Frelimo, porque a nossa Frelimo, os nossos partidos, oxalá que os próximos não o sejam, né, são partido-estado. Como esse grande, vê um partido que se diga, né, partido democrático, então materializar o princípio da chamados direitos da terceira geração, se não me engano, é que me criou um grande problema, porque eu me pergunto, queria esconder o quê? Um jantar secreto entre partidários ou um jantar entre partidários secretos? O que queria? O Trump, eu lembro, que também fez um jantar de fanfarra daqueles, um forrobodó, que saíram milhões. No outro tempo, no outro mandato, houve um caso em que se leiloou, que o cachimbo, ou foi uma iniciativa, e eu compro o cachimbo por 1.500.000, depois devolveu. Foi muito pouco em relação ao que saiu agora, mas também é preciso perceber que a DOCA tinha muita água naquela altura, agora está a ficar seca. Com estas dívidas ocultas, nós estivemos aqui a ver um bocado antes, estas taxas, estes impostos que estão a ser levantados e tudo mais,
é porque está a faltar tesouraria. Aí já tem que ir buscar nos camaradas, ir buscar no bolso. Ai de você, trazem-te o convite. Mas onde é que está o problema aí? Porque são membros do partido, portanto, podem ou não contribuir para ajudar o seu partido. Não, eu estou a dizer que não há nenhum problema. E eu estou a dizer que não há nenhum problema. E faz sentido até ter aumentado a fasquia, porque lá onde o partido costuma tirar, está a secar. Por isso, na altura, tirava-se pouco, mas ia aumentar, ia fazer uma mágica. Não há quem não sabe. Quem conversa com as pessoas que estão ainda no ativo, na função pública, sabe muito bem que houve convites que circularam, festinhas, jantarzinhos ou almoçozinhos por ministérios e não sei o que mais, com valores que rondavam entre 1.500 o mais baixo funcionário, 6.000, 10.000 os diretores e tudo mais. Quer dizer, nós vimos agora na Beira, arrecadou cerca de 6 milhões e tudo. E não tem problema. E eu mesmo, quando estava lá, tirei. Não é esse o problema. O problema é exatamente vedar a imprensa. Porque quando se veda a imprensa para um jantar, simples jantar, então eu estou a calcular os outros eventos. Os outros eventos. E deixa dizer uma coisa, é que quando for, por exemplo, um partido da oposição a querer fazer o mesmo jantar de angariação de fundos também, não é? O que vai acontecer é o contrário. Vai mobilizar. Isso a mim é que a democracia do papel, dizemos que já abandonamos os nossos estatutos, dizem uma coisa, não é? Artigo muito grande. Exato. O filósofo Severino Unguenha, que diz que há crise de democracia nos partidos políticos. Dr. Frangules. Crise. A crise, o termo é talvez um bocadinho mais forte, mas há déficit de democracia. Quer citar alguns exemplos? E o exemplo não está só falando do movimento democrático. Exato. Não está só no movimento democrático. O déficit democrático há em todos os partidos e principalmente nestes 3 partidos. Na Frelimo há déficit democrático. Eu mesmo estive lá, falo com propriedade, com conhecimento de causa e sou vítima desse déficit democrático. Tem muitos nomes este déficit, porque de um chefe. Quer dizer, nós temos uma Constituição presidencialista, Constituição da República presidencialista, e os atores políticos também. É o presidente da OMM, através da sua esposa. Se ela não é esposa do presidente, não é do presidente Guebuza. Já tinha morrido com o outro geral. E este presidente, se não cumpre qualquer coisa, tira. É ele o presidente do Conselho Constitucional. É ele o procurador-geral da República. É presidente de tudo. É presidente de tudo. Então, o que é isto? O rei sol, a lei sou eu, não é? O Estado sou eu. As cópias disto, somos feitos, não é? A cópia, nós encontramos o déficit, mas eu só queria dizer, e é preciso dizer mais, o Severino é constitucionalista. Assim, direito político. O direito constitucional, não. A Constituição do que ali é porque ele fez um estudo comparativo. Agora, a semelhança do que disse o doutor João Bernardo Onguana, nós temos uma aversão, né, pelos académicos. Isso não é só gosta, mas isso é políticos, a bajulação. O acadêmico não tem que dizer aquilo que você gosta. Ele tem que dizer sim. E o que é atividade em política, ele fica, até certo modo, não é, inibido, não é? Fica com a liberdade cerceada. Está na política, vemos, por exemplo, e ele é crítico, porque esse ser crítico é característica dos académicos. Mas ele não está tão livre como o professor doutor Severino Unguenha.
O doutor Severino Nguenha é um investigador. A tarefa dele é exatamente esta, a reflexão. É dos filósofos que vem, a crítica é dos filósofos que vem a indagação. Aliás, a ciência vem da indagação, exato, vem dos filósofos. A epistemologia vem da filosofia. Portanto, nós não podemos, assim de ânimo leve, dizer, porque não sei o quê. Quer dizer, é uma reação. Pronto. Ele citou alguns exemplos, disse que, por exemplo, que na Frelimo, quem pensa de frente é tido como reacionário e disse que espera que a Frelimo que saia deste 11º Congresso, exato, seja uma Frelimo virada para o povo e que é preciso que esta mesma Frelimo volte, por exemplo, aos interesses do bem comum e que volte a ser um partido de um debate democrático muito forte, que nos traga propostas de ideias e que nos façam sonhar e nos deem valor. É preciso que voltem àquela Frelimo de 1974. Ele disse isso. Como vê, aquilo que eu estava a dizer, ele não é nenhum beijamão. Ele fala de um déficit democrático, não é? Da quase ausência do debate de ideias. E ideais, note, ideias e ideais. Na Frelimo, na Renamo, no MDM, citando os que têm representação parlamentar. Ele não popou aqui a Frelimo, ele diz que na Frelimo também há este déficit democrático. Porque há exemplos, há indivíduos que foram corridos da Frelimo exatamente por terem ideias diferentes, com qualquer argumento, espalhafatoso ou não, mas foi corrido, né? E isso representa um déficit. Por exemplo, vamos lá uma coisa. Nós vimos um comunicado da Comissão Política a dizer que, olha, o Filipe Jacinto Inhosse é nosso candidato de raiz. De raiz. E depois, há tempos atrás, né, vimos também alto quadro do MDM a dizer que o nosso presidente, David Simango, é o candidato, o candidato único, digamos. A chefe da bancada parlamentar da Renamo, o que é que diz? O Afonso Gacama, o presidente Afonso Gacama, é o nosso... O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, dá a entender isso. Então, não há de ouvir o PS a dizer, olha, o Passos Coelho é o nosso candidato de raiz. O António Costa é o nosso candidato de raiz. Não, sempre que há eleições, estão lá abertas as possibilidades de outras pessoas que não concordam com as ideias do Passos Coelho, do António Costa, do Sócrates. Exato. Então, quando esses partidos assim se comportam, podemos até dos maiores, né? Mas já existe uma ultrapassagem nos Estados Unidos, tanto nos democratas como nos conservadores. Nós vemos, os republicanos, vemos que existem 1, 2, 3 e vão para as primárias, não é? Quando for para os estatutos, eu até porque, se não me engano, há aqui um trouxe até, que eu gostaria de citá-lo, né? Eu, a magna reunião, traga de mais valia para o partido. Espero maior democratização interno e espero que isso se materialize neste Congresso. E diz o que é que ele se referiu aos outros partidos, digo a Renamo e o MDM, ele disse que todos já sabem que, por exemplo, na Renamo, todos veem o Afonso Gacama como um todo-poderoso, que não o MDM que vê aquilo como uma célula de irmãos. Bom, é o que eu disse, o professor disse, pode ser até que tenha sido consequência de uma análise e secundada até com algumas entrevistas a indivíduos que estão perto, não é? E depois das eleições, um bocado antes das eleições de 2014, quando eu lá ingressei, ouviu-se. E depois das eleições, e um bocadinho depois, quando começou
o burburinho do Amurane, ouviu-se um pouco isso. Ora, se isso tem grande impacto ou não, é uma questão que deve ser algo de análise. Agora, o virar as costas aos problemas, não é? O fazer ouvidos de marcador, nunca foi bom para nenhuma organização. Os problemas, é verdade que no fórum interno, não é? Devem ser discutidos. É verdade que o Manuel de Araújo não deve gozar de muito boas relações, porque as suas aparições são aparições que incomodam, e eu conheço esta situação de lá onde eu venho, por isso estou mais mudo que ninguém, né? Eu não preciso de fazer o mesmo, porque eu sei que os outros vão fazer por todos os outros, né? Mas eu também, se me perguntar, eu gostaria, porque se eu sair do outro lado, é exatamente por causa deste déficit democrático que eu disse. E para além da perda de valores que eu reparei, e é isto que nós estamos aqui a discutir todos os dias, que lá no partido histórico, todos aqueles valores que me atraíram para ali já não existem. Portanto, ficou descaracterizado. O democrático ainda continua, a centralização, tudo que se democratizem os partidos, seja democrático, porque não se justifica, por vezes, que a gente exija uma Constituição muito democrática. Façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Obrigado às notícias. A tomada de posse de Donald, a política na STV Notícias. Por trás deste produto está uma equipe. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes. Pontos de Vista. Semanal dos principais acontecimentos. Quanto mais... Porque vem de cima para baixo e os beneficiários... 50 jogos não marca nenhum golo. Obviamente que esse golo logo está mais... Pontos de Vista, aqui na STV. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição. Um país sem ídolos é um país sem referências.